Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria de poder legislativo e agora a gente vai falar um pouquinho das imunidades parlamentares. Alguns doutrinadores até chamam o Estatuto dos Congressistas, este artigo importante que a gente tem na Constituição Federal, referente às imunidades que os parlamentares têm. Lembrando sempre que a gente está falando de senador e deputado. E a gente vai falar um pouquinho o que se estende, pelo princípio da simetria, o que se estende a deputados estaduais e distritais e vereadores. Mas o importante é a gente saber o que é uma imunidade parlamentar. Uma imunidade parlamentar é uma prerrogativa que é conferida a esses representantes do povo. Tanto o poder executivo quanto o poder legislativo, eles são eleitos pelos cidadãos, são eleitos para representar o povo. Porém, entende-se que a figura daquele que mais representa o povo é o membro do poder legislativo, porque são aqueles que são realmente eleitos para nos representar, para representar os brasileiros. Então, para que servem as imunidades? As imunidades, elas têm por necessidade garantir o livre exercício desses nossos representantes, para que eles possam falar, sem ser processados por isso, para que eles tenham o livre exercício da sua atividade ou da sua função parlamentar. Ela é uma prerrogativa de quem está nos representando, ou seja, ela é uma prerrogativa enquanto a pessoa é parlamentar, tá? Então, ela é uma prerrogativa de função, ela não é um privilégio pessoal, tá? Então, não se esqueçam que ela é uma prerrogativa de função. E se o parlamentar ele não se reeleger, ele perderá esta prerrogativa, ele perderá as suas imunidades. Então, quais são as imunidades existentes? De acordo com a Constituição Federal, nós temos a imunidade material e a imunidade processual, ou também alguns doutrinadores a chamam de formal. Tá? Então, nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade material e a imunidade processual ou formal. Esta segunda imunidade, a gente pode dividi-la em duas subespécies, quanto à imunidade quanto à prisão e a imunidade quanto ao processo. A primeira imunidade que a gente tem, para a gente falar desse estatuto dos congressistas, ou para a gente tratar desse assunto, a gente tem que nós temos que nos debruçar sobre o artigo 53 da Constituição. Lembrando que isso também é muito pedido em provas, tá, gente? Vocês precisam pegar as situações mais importantes que a gente tem aqui do artigo 53, porque a gente tem bastante questionamento em provas de OAB, em provas de concurso, sobre esse artigo. Então, a gente já começa o caput assim: os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer opiniões, palavras e votos. O caput do artigo 53, nós temos a chamada imunidade material, ou também chamada de inviolabilidade parlamentar. É uma forma de irresponsabilidade civil ou penal pelas opiniões, votos e palavras proferidas enquanto estiver na sua função parlamentar. Isso é extremamente importante. Então, um parlamentar, enquanto ele está proferindo votos, opiniões ou palavras na figura de senador ou na figura de deputado, ele não pode ser responsabilizado, nem civil, nem criminalmente. Por quê? Para garantir que ele possa livremente exercer sua função parlamentar, tá? Eles não serão processados,
não pagarão indenizações em caso de responsabilização por dano material ou moral, tá? Não vão ser processados por nenhum crime, principalmente os crimes contra a honra. Por quê? Porque eles estão na figura de parlamentar. Neste caso, em relação a esta inviolabilidade, ela é totalmente, né? Então, um senador ou um deputado, ele pode, né, falar o que ele quiser em qualquer momento, tá? A gente tem que saber pontuar isso e é extremamente importante, certo? Existem aí julgados, o STF já se debruçou sobre esse assunto. Por quê? Porque enquanto ele está lá na tribuna, falando sobre um determinado projeto, falando inclusive sobre o poder executivo, né? Porque ele tem essa função de fiscalizar. Ele falando enquanto representante do povo, ele não vai poder ser processado. Tudo bem? Se ele também vai a um programa, se ele vai, né, falar a alguém, ele vai expressar a sua opinião em um programa de TV, né, em um programa de rádio ou mesmo no jornal, e ele está ali falando como deputado ou senador, ele também não vai poder ser processado. Tudo bem? Entretanto, se ele vai numa reunião de condomínio, e começa a proferir palavras que acabam ofendendo o síndico, ele vai estar sobre o manto da imunidade? Não. Então, isso é muito importante, a gente saber distinguir em quais momentos ele tem essa imunidade e em quais momentos ele não tem. Toda vez que ele não estiver na figura de deputado ou senador, ele não pode alegar que ele não vai ser responsabilizado porque ele é senador, ele é deputado. Enquanto o deputado está numa reunião de condomínio, de onde ele mora, ele não pode querer ser acobertado pelo manto da imunidade pelo simples fato dele ser. Lembra que eu falei que não é um privilégio da pessoa, e sim uma prerrogativa da função que ela está exercendo, tá? Então, isso é extremamente significativo e importante, e a gente precisa saber diferenciar. Só que, outra coisa também importante, mesmo que na tribuna ele vá e profira algum voto, né, que cause um desconforto dentro da casa que ele ocupa, ele pode até não ser processado civil ou criminalmente, mas ele pode ser processado administrativamente no âmbito da casa por quebra de decoro parlamentar. Então, os pares, aqueles que também fazem parte da Câmara ou do Senado, podem entender que aquelas palavras proferidas na tribuna por aquele deputado são passíveis de decoro parlamentar. Onde está escrito decoro? O decoro parlamentar, né, as situações em que o deputado ou senador ele incorrer em decoro parlamentar, isso está no regimento interno da casa. Tudo bem? Então isso é extremamente importante. Ele até pode não ser processado civil ou criminalmente pelas palavras proferidas na tribuna, ou quando estiver na função de parlamentar, mas ele pode ser processado por quebra de decoro parlamentar. Esta imunidade, esta garantia que nós temos aqui no caput do artigo 53, ela visa a representatividade do povo brasileiro, porque quem elege os deputados e senadores somos nós. Então, eles são a nossa voz no Congresso Nacional. Então, para isso que serve esta imunidade, que pode ser tanto dentro quanto fora do Congresso Nacional, desde que fora tenha relação com a sua função. Algumas situações também,
O próprio STF já se posicionou quando alguns deputados ou senadores proferiram discursos de ódio, tá? Então, algumas situações em que o STF já se posicionou sobre este assunto. Então, eles não podem pensar que esta inviolabilidade ela é ilimitada e ele pode falar de tudo. Deve sempre ter o cuidado com isto, tá? Esta cláusula de inviolabilidade. O STF tem aqui no material de vocês que essa imunidade ela não se restringe a dentro, né, somente dentro da casa, e sim também fora, mas o parlamentar ele deve estar no exercício da sua função. Então, o STF fala que a cláusula da inviolabilidade constitucional, que impede a responsabilização civil ou penal do membro do Congresso por suas palavras, opiniões e votos, também abrange, sob o manto protetor, as entrevistas jornalísticas, transmissões para imprensa, do conteúdo de pronunciamentos ou relatórios produzidos pelas casas e as declarações feitas aos meios de comunicação, desde que vinculadas ao desempenho do mandato. Então, grifem aí, tá, gente? Se for fora da casa, mas vinculada, ao exercício do mandato, o STF entende que tem sim a imunidade. Agora, se for fora, né, da casa legislativa, em um contexto que não tenha vínculo com a função parlamentar, aí não se tem esta imunidade, né, quando não existe o vínculo com a função parlamentar.